dia. O que leva uma adolescente a querer engravidar? Inclusive, eu não posso falar, eu não queria engravidar. Eu queria engravidar. Um estudo feito em São Paulo com jovens que engravidaram surpreendeu até os pesquisadores. Boa parte das adolescentes planejou a gravidez. E quem não quer filhos, o que deve fazer? Os ginecologistas Dr. José Bento e doutora Flávia Fairbanks estão aqui para explicar quais as opções de métodos contraceptivos. E mais, você vai saber como uma cidade de Minas conseguiu reduzir o número de cesáreas em 40%. Não estamos aqui fazendo apologia do parto radical, e sim o parto adequado para cada paciente. Quem disse que grávida não pode fazer atividade física? Olha a Ivete aí, maravilhosa. E grávida de gêmeas, né? E a Fran arrasando na dança. Ah, o Benjamin já vai nascer dançando, vai nascer bailarina. Dali, Benjamin, você tem dúvidas? Manda pra cá que a gente vai responder daqui a pouco no Bem-Estar. Vamos começar falando de um estudo que foi feito pela USP. Quem vai mostrar pra gente é a Rosana Vale, de Santos, no litoral de São Paulo. Esse estudo surpreendeu até os pesquisadores porque fala de gravidez na adolescência. A gente sempre pensa que gravidez na adolescência não é planejada, mas a Rosana Vale vai mostrar que muitas adolescentes querem engravidar. Vamos saber por quê. 18% dos bebês nascidos no Brasil são de mães adolescentes. Os dados, divulgados em maio deste ano, são do Ministério da Saúde. E um estudo feito na USP, com 170 gestantes, mostrou que entre jovens de baixa escolaridade havia uma chance maior de a gravidez ter sido planejada e não resultado de um descuido ou desconhecimento. Encontramos um dado que é um pouco curioso, com a gestação planejada. Talvez para alguns grupos de meninas muito jovens, com escolaridade um pouco reduzida, a gestação seja uma opção de vida. É o caso de Shirley, de 17 anos, grávida de 8 meses. Eu me preveni durante um tempo, parei, com isso corri o risco, né? Só engravida quem quer. Porque acesso todo mundo tem. Inclusive, eu não posso falar, eu não queria engravidar. Eu queria engravidar. Ela frequenta a escola de mães oferecida pelo Serviço Público de Saúde, que dá apoio às adolescentes grávidas. Participa de reuniões com psicólogos e assistentes sociais. A Shirley veio com a sogra. O pai da criança tem 21 anos. Ele vai ser pai porque ele quis ser, tá? Eu acredito que os dois tinham informações, tá? E para mim, eu até falei para ela e falei para ele, eu acho que foi planejado, porque hoje em dia só engravida quem quer, né? Algumas, sim, que tem essa questão. Talvez do empoderamento, do lugar dela na sociedade, de talvez uma independência, talvez sair de dentro daquele núcleo familiar, construir sua própria família. Algumas têm esse desejo, sim. Eu percebo que algumas gostariam de ser mães, sim, e escolheram aquele momento. A vida dessas jovens muda muito. É o caso da Isabela, de 18 anos, que está no 4º mês de gestação. Bem antes de o bebê nascer, ele já ocupa um bom espaço no guarda-roupa. E ela sabe que essa é só uma das despesas. Quando a criança tiver um pouco maior, né, para poder ficar com alguém, aí eu vou trabalhar. A mãe acompanha a filha em tudo, mas já avisou. O filho é teu. Você vai ter trabalho, você que vai olhar. Você vai deixar de ir para suas baladinhas para você cuidar, porque eu não sou babá. Se você for arrumar um emprego, eu te ajudo a cuidar. Se você tá doente, o nenê tá doente, eu tô lá para ajudar a cuidar. Só que quem vai criar é você, quem vai educar é você. Da expectativa das futuras mamães adolescentes, a gente vai para a realidade. Essa aqui é a Lorena. Tem menos de um mês. E a plaquinha certa para o berço dela devia ser Aqui Cochila uma princesa, porque os pais bem jovens já estão tendo muito trabalho para cuidar dela, viu? Nada melhor que o Gabriel, de 19, e a Mariana, de 17 anos, para provar o quanto isso é verdade. Quando estava grávida, achava que era uma bonequinha, que só ia chorar assim uma vez no dia, acordar de madrugada, mas não é bem assim, né? Toda hora ele dando mamar, tu vai tomar banho, aí tu escuta o chorinho já, tem que ir lá parar o que tá fazendo. Tá acordando já, acho. Acorda de noite? Toda hora. Junto com a mãe. Tem hora que a mãe deixou descansar um pouco, né? Porque também trabalho. Quem trabalha com esses jovens não tem dúvidas. Conhecer as responsabilidades que envolvem a gravidez pode fazer toda a diferença. Se a informação for adquirida, absorvida, de fato, talvez a escolha seja diferente.
né? Porque a maternidade não é fácil. A maioria das vezes a mudança real é somente na vida da gestante, né? Do companheiro não. Fundamental isso, né, doutor Zé Bento? Até porque a dificuldade, a gente sabe, é muito grande. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra que comprovou isso, né? Muito interessante. O que eles faziam na Inglaterra? Eles davam bonecas para as crianças, para as adolescentes, para elas cuidarem. Então, levarem para casa, cada 3 horas essa boneca chorava, tinha que amamentar, tinha que trocar. Caiu drasticamente o número de adolescentes grávidas, porque elas viram realmente o trabalho que dá de criar um filho. Né? Agora, vamos entender para quem quer um filho ou quem não quer um filho, o que está acontecendo no corpo da mulher, no nosso ciclo menstrual. Ok, primeira coisa então, a mulher saber que o ciclo menstrual já é um preparo para a gravidez. O primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia que começa então todo o desenvolvimento dessa mulher. Todo o desenvolvimento para o preparo do endométrio, essa camada aqui interna. Dentro do ovário existe uma estrutura chamada folículo. É um cistinho pequenininho, que atinge até 2 centímetros quando estiver ovulando. E aí, por um estímulo da hipófise, uma glândula que fica no centro do nosso cérebro, há então o estímulo desse folículo para formar então o estrogênio, a quantidade de estrogênio. O estrogênio que deixa a mulher mais atraente, o estrogênio que deixa a mulher mais... quando o macho entra num ambiente e vê aquela mulher cheia de estrogênio, ele vai procurar ela, porque ela está ovulando e a natureza quer o quê? Que a gente procrie. Então, quer que mantenha relações sexuais para haja a procriação. Começa a nossa montanha-russa hormonal, né, doutora Flávia? Vamos entender aí. Só o início da montanha-russa. É só o início, é só o comecinho. Exatamente, como a gente está vendo aqui está chegando perto da fase da ovulação, quando o estrogênio está bem alto, a testosterona também facilitando essa atração sexual, e nesse momento o organismo está absolutamente preparado para que haja a concepção, que a mulher consiga engravidar e que depois aquele óvulo fecundado, que agora vai se passar a chamar ovo, chegue de volta no útero para se implantar e desenvolver um embrião saudável. E veja só que interessante, tem um aumento do estrogênio, mas existe uma baixa de progesterona. A progesterona está baixinha ainda, né? Uhum. Exatamente. A progesterona, na verdade, na primeira fase do ciclo, ela fica absolutamente estável, porque ela tem a função de melhorar aquele preparo do organismo materno para nutrir o ovo, caso ele tenha sido fecundado e já esteja implantado no útero. Então, só vamos ver aqui, vamos voltar para o nosso útero, porque já caminhou o processo aqui, já caminhou, né? Então aqui nós já estamos caminhando, olha só, a ovulação. Há uma rotura desse folículo. Exatamente nesse dia da ovulação aí, né? Mais ou menos no 14º dia. Exatamente no 14º dia, num ciclo de 28. Saiu esse óvulo é captado pelas tubas uterinas. As tubas são sensacionais, é um órgão que eu sou fã de tuba uterina, porque ela está solta dentro do abdômen. Na hora que está ovulando, na hora que está soltando esse óvulo, a tuba uterina, por uma quimioatração, abraça o ovário, suga esse óvulo e esse óvulo então começa a viagem para o encontro do espermatozoide. E é aqui então a produção de progesterona. A progesterona começa a aumentar, como a doutora Flávia vai falar pra gente, né, Flávia? Exatamente. Logo após a ovulação, há uma transformação naquela estrutura do ovário do folículo que se passa a se chamar corpo lúteo e passa a produzir altas concentrações de progesterona e ainda mantém o estrogênio mais alto, deixando aquele útero absolutamente favorável à nidação do embrião. Caso nada disso aconteça, como a gente está vendo aqui na 3ª semana do ciclo, a semana da fatídica TPM, onde nós estamos com os hormônios saindo pelas orelhas, não aconteceu, o organismo todo se desprepara e faz com que todo aquele tecido descame na forma de menstruação, para que comece tudo de novo. Quem sabe no próximo ciclo dá certo, para aquelas que querem. Aí quem não quer engravidar e não engravidou, levanta o bracinho na montanha-russa e fala uhul, mas quem queria engravidar, ao contrário, fecha o olho e fala ai, não deu certo. Exatamente. Agora vamos supor que tudo isso que aconteceu deu certo. Vamos supor que ela realmente conseguiu os espermatozoides colocados aqui numa relação sexual, subam até essa porção da tuba uterina, há então a fecundação e aí o ovo já
aqui na tuba uterina, o ovo, então, o embriãozinho vai caminhando. Essa viagem demora mais ou menos 3 a 5 dias. Existem microcílios que vão trazendo esse embrião e ele é jogado aqui no útero e aí ocorre a implantação. Bom, agora, quem não quer... Tem as opções dos métodos contraceptivos, que é o que a gente vai mostrar aqui agora. Vamos começar mostrando os métodos hormonais. O método mais comum que a mulher mais usa no Brasil e no mundo é a pílula anticoncepcional. E a pílula anticoncepcional, o que faz? Ela inibe toda essa montanha-russa, não deixa com que haja essa montanha-russa para que não haja, então, a ovulação. Não tendo ovulação, não tem fecundação. Não tem fecundação, não tem gravidez. Olha lá, a montanha-russa voltando, então, a despencar ali naquele momento, depois que a pílula, então, olha lá, ó. Tá olha como agindo, é que fica, né? a montanha-russa com a pílula, olha lá. Tudo absolutamente estável e monótono. Vira um trilho de trem, praticamente, né? Exatamente. Monótono, tem gente que gosta dessa monotonia aí, né, doutora Tem gente Fábio? que se beneficia disso, porque aquelas oscilações tinham impactos negativos no organismo, para algumas mulheres. Então, algumas, de fato, precisam desse equilíbrio mais estável no organismo. Agora, a gente deu uns joinhas aqui para os métodos contraceptivos e escalonou essa pontuação. Por que a pílula anticoncepcional está só com um joinha, se ele é o método anticoncepcional mais usado no Brasil e no mundo? É muito eficaz. E também, a gente usa muito a pílula anticoncepcional para tratamento de algumas patologias, mulheres que têm ovário micropolicístico, mulheres que têm endometriose. Até para quem tem acne, às vezes. Às vezes quem tem acne. Então, a pílula anticoncepcional veio ajudar não só a evitar a gravidez, mas ajudar a vida da mulher e preservar a fertilidade. Muita gente acha que tomando pílula, depois de tomar 20 anos a pílula, ela tem dificuldade para engravidar porque tomou 20 anos a pílula. Não, não é isso. É que quando você começou a tomar pílula, você tinha 18 anos. Mas quando você terminou de tomar pílula, você tinha 38 anos. A fertilidade de uma mulher de 38 anos é bem diferente de uma mulher de 18. Não culpe a pílula. Pelo contrário, ela preservou a sua fertilidade. Mas o problema, por que só um joinha? Porque depende da disciplina da mulher para tomar a pílula todo dia. É por isso que só tem um joinha. Se esqueceu. Mas se ela for disciplinada, ela pode também ganhar mais joinhas aqui, né? Entendi. Se ela for bem disciplinada. Mas se ela esquece de vez em quando, aí a eficácia pode ficar comprometida. Pode. Lembra daquela pergunta? A gente mostrou na chamada, no meio do Mais Você, uma pergunta da Maria, que era a seguinte: minha filha tem 16 anos, tá namorando, a médica receitou uma pílula que suspende a menstruação, mas isso não seria ruim no futuro? Achei muito agressivo, ela fala. Maria, não é agressivo, não. Pelo contrário, a médica dela está certíssima. Você, mulheres que sofrem com a menstruação, mulheres que têm anemia, mulheres que têm dor durante a menstruação, mulheres que têm muita tensão pré-menstrual, elas podem tomar continuamente a pílula e tomando continuamente não tem o sangramento, que na verdade não é menstruação quando ela para de tomar a pílula, é um sangramento por deprivação hormonal e ela pode ficar muito bem sem esse sangramento. Hoje até está sendo lançado uma pílula no nosso meio que é para tomar continuamente. Quanto tempo? 120 dias. Depois de 120 dias você faz um intervalinho durante 4 dias e recomeça a tomada da pílula. Então pode tomar sim, sua filha está bem cuidada, é só fazer o controle pelo menos a cada 6 meses no ginecologista. Daqui a pouco, grávida pode fazer atividade física? Tá aí, olha, a nossa maravilhosa Ivete Zangalo para provar que não só pode, como deve. Mas tem que ser na medida certa, né? A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Vamos falar de alguém agora que pode ser sinônimo de bem-estar, de saúde, de animação, de disposição. Ivete Zangalo, olha só, gravidíssima, com esse barrigão de 25 semanas, fazendo atividade física. Ela está grávida de gêmeas, faz questão de se exercitar. Mas é bom lembrar, claro, que todos os exercícios são feitos com autorização médica e o acompanhamento do personal trainer dela. E o resultado está aí, ó, 45 anos com essa saúde, esbanjando, se preparando da melhor forma possível para a chegada das meninas. E uma pesquisa reforça os benefícios da atividade física. Quem vai mostrar para a gente de Pelotas, no Rio Grande do Sul, é a Patrícia Porciúncula. O
Guilherme está na barriga da mamãe há 5 meses. É o segundo filho da Raquel. E assim como na primeira gestação, ela suspendeu a academia. Fazia musculação, fazia spinning. Eu tinha medo que eu ou perdesse o bebê de fazer muito esforço, ou sei lá, causasse algum mal para ele assim de alguma forma. Mas a ideia de que grávida não deve fazer atividade física intensa é mito. Na medida certa, o exercício ajuda, e muito. É o que revela um estudo feito com 639 gestantes. O Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas acompanhou essas mulheres por quase 2 anos. Um grupo fez exercício 3 vezes por semana por 4 meses. Outro grupo não praticou nenhuma atividade física. E o resultado foi impressionante. Aquelas gestantes que praticaram, que aderiram ao nosso programa de exercícios, tiveram 81% menor risco de desenvolver depressão pós-parto. Outro dado interessante é que essas mulheres, elas tiveram maior capacidade de fluxo respiratório. As pesquisas mostraram ainda que os exercícios físicos estão mais presentes na rotina das mulheres. Mas essa prática tem sido interrompida quando descobrem a gravidez. E ao contrário do que muitas futuras mamães fazem, a Francine não teve medo e seguiu com as atividades. Olha só o Benjamin já dançando na barriga da mamãe. A Fran tá com 5 meses e toda semana faz essa aula cheia de energia. Como eu já fazia academia e dança antes, que poderia seguir normalmente desde que fosse atividade moderada, não teria problema nenhum. Agora, olha esse vídeo. Essa é a Muriel, dias antes de ganhar a Lívia, que hoje está com 3 meses. Durante toda a gravidez, ela treinou pesado, levantando peso e até pulando. Mas será que pode pegar pesado assim? Quem responde é o próprio marido da Muriel, que é educador físico e acompanha tudo de perto. Quem já tem uma rotina de treinamentos intensos pode continuar com a rotina de treinamentos intensos. Quem vem com um treino moderado, continua com moderado. Todos os exames sempre estiveram 100%, não tive açúcar alto, não tive hipertensão. Então eu acho que isso contribuiu teve toda a relação com a atividade física, né? Sem nenhum medo, a Fran tem uma certeza. O Benjamin já vai nascer dançando, vai nascer bailarina. Fran, você tá linda, divina dançando. Dali Benjamin, que venha com muita saúde. Agora, a gente fica um pouco chocado com essa imagem de uma pessoa fazendo atividade física com esse tanto de carga grávida. Tem risco, doutora Flávia? Sem dúvida. Na verdade, dependendo do organismo, do preparo prévio que ele tivesse, ele tem uma adaptação melhor ou pior à carga que for dada na gestação. Mas existe sempre uma recomendação de que a carga na gestação seja reduzida em relação ao seu basal. Então tem que ser feito com um tempo menor e um gasto energético menor, porque nós temos um outro ser lá dentro se formando e dependendo dessa energia que precisa vir da mãe. Então é muito recomendável que se pratique atividade física, mas com moderação e supervisão do médico, do personal trainer, do profissional da academia, mas alguém tem que estar olhando e numa quantidade adequada. Vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo? G1 em 1 minuto. Olá, bom dia para você acompanhando o Bem-Estar. Olha só, saiu uma pesquisa do IBGE agora há pouco que diz o seguinte: em 2016, metade dos trabalhadores aqui do Brasil ganhavam menos do que um salário mínimo, em média 15% a menos por mês. A pesquisa mostra também que só 10% da população concentrava 43% de todos os rendimentos aqui do país, dados que só confirmam o tamanho da desigualdade por aqui. Hoje tem Lava Jato também. A Polícia Federal analisou vários objetos e documentos que foram apreendidos no apartamento do Aécio Neves, no Rio de Janeiro, em maio desse ano. Depois dessa análise, a polícia disse agora que encontrou indícios de que o Aécio usava 2 celulares de laranjas para fazer ligações sigilosas. A defesa dele disse que não teve acesso a esse documento, a esse relatório da PF, e que não vai responder nada enquanto não falar com o Aécio. Para terminar hoje, 1 ano da tragédia com um avião da Chapecoense. Foi no dia 29 de novembro do ano passado e a investigação continua. 3 países estão envolvidos nisso, Brasil, Colômbia e Bolívia, para ver quem vai ser responsabilizado pela queda do avião. Até agora ninguém foi indenizado. Mari.
Obrigada, Mari, pelas informações. Bom trabalho para você. Até amanhã. Até amanhã. A gente tem uma dúvida do nosso auditório virtual da Bruna. A pílula deve ser tomada sempre no mesmo horário? Vamos responder daqui a pouco, depois do intervalo, Bruna. A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Estamos aqui falando hoje sobre métodos contraceptivos. Já falamos um pouquinho dos hormonais, a gente já vai voltar a eles, mas antes vamos para os não hormonais. Vamos começar, doutora Flávia, pelos que são menos confiáveis, mas que tem bastante gente que usa, né? Sem dúvida, porque eles não mexem com hormônios, como nós estamos vendo, então não interferem no ciclo menstrual da mulher, são absolutamente aceitos por todas as religiões, então isso também é importante da gente realçar, porém dependem muito do comportamento sexual do casal. Então, por exemplo, o muco cervical, naquele momento em que o muco está parecendo uma clarinha de ovo, que a gente sabe que está ovulando, o casal deve se abster de ter relações. Momento do coito interrompido, você depende do parceiro conseguir controlar a ejaculação extravaginal. E a tabelinha? Preciso de um ciclo menstrual muito regular para poder confiar nela. Portanto, eles não são absolutamente eficazes. A gente tem que tomar cuidado quando optar por um deles. E os outros? A camisinha, por exemplo, é extremamente efetiva, a gente vai discutir daqui a pouquinho. Gel espermicida e diafragma têm a sua eficácia, mas, porém, eles também têm uma determinação de você ter que colocar o gel antes da relação sexual. Devem ser usados juntos? Em conjunto, porque eles aumentam a eficácia um do outro, mas também dependem do comportamento do casal. Aqui, DIU de cobre, muito eficaz, se tiver sido colocado num bom lugar, estiver bem posicionado no útero, interfere pouquíssimo no ciclo menstrual, podendo dar um pouquinho de cólica e aumentar o fluxo. Mas as mulheres que não têm uso ou não têm vontade de usar um método hormonal se beneficiam bastante do DIU. Ele tem uma durabilidade de até 10 anos. Métodos definitivos a gente discute daqui a pouquinho. Tá bom, vamos falar da camisinha então. A camisinha é o único método recomendado para proteção de doenças sexualmente transmissíveis e, inclusive, um método de proteção contra a gravidez também. Então, ele tem uma dupla eficácia e um duplo mecanismo de ação. Portanto, ele deve ser completamente estimulado em todas as relações de qualquer tipo de casal. Então, independente do uso de outros métodos, precisamos, como médicos e como profissionais da saúde, sempre incentivar o uso da camisinha. Até porque, né, a gente viu a divulgação essa semana de uma pesquisa do Ministério da Saúde sobre HPV, um estudo feito em 26 capitais brasileiras, com jovens entre 16 e 25 anos, de ambos os sexos. Mais de 7 mil pessoas foram entrevistadas, foram 2.669 exames feitos para HPV e olha aí os dados, doutor Zé Bento, 54,6% das pessoas têm prevalência para HPV e desses 38,4%, ou seja, quase 39%, HPV de alto risco para o desenvolvimento de câncer. Esses dados são assustadores, né? Demais assustadores. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que as pessoas não estão se vacinando. Quer dizer, eu não entendo alguém não se vacinar. E não é só adolescente que tem que se vacinar, não. Adulto também precisa se vacinar, porque adulto tem outras formas de câncer causadas pelo HPV. E outra coisa, não estão usando camisinha. Quer dizer, 54% da população contaminada, então, pelo HPV, mostra que tem HPV. Isso mostra realmente um dado alarmante que as pessoas não estão dando bola para esse câncer do colo do útero. Não quer dizer que você tem um HPV, vai ter o câncer do colo do útero. Não quer dizer isso. Mas todo mundo, todas as mulheres e homens que tiveram algum câncer causado pelo HPV sabem o benefício de se tomar uma vacina. Exatamente, a gente está falando de uma vacina que previne câncer, né? Quem é que pode deixar de tomar uma vacina que previne câncer? Uma doença que ainda mata muita gente, que ainda assusta muita gente e que a gente sempre fala aqui no Bem-Estar de todas as dificuldades que é um enfrentamento de uma doença como essa. Lembrando que não é só câncer de colo de útero, né, doutora Flávia? Em absoluto. Nós sabemos que o HPV dá também o câncer coloretal, então na região do ânus é muito importante. E existem os cânceres de orofaringe, garganta, laringe, faringe, que são absolutamente agressivos, que requerem tratamentos muitas vezes devastadores para o próprio indivíduo, para a autoestima e podem ser prevenidos. Por que não fazer? Por que não fazer? E câncer do pênis. Não vamos esquecer do câncer do pênis. Para os homens. Mais de 50% das amputações de pênis são causadas pelo HPV, câncer pelo HPV no pênis. Então, é muito importante.
Tem dúvida do nosso auditório virtual? Vamos dar uma olhadinha na pergunta da Bruna? Era a pergunta que a gente viu antes do intervalo. A pílula deve ser tomada sempre no mesmo horário? Sempre no mesmo horário. As pílulas anticoncepcionais atualmente têm uma quantidade, uma dosagem hormonal muito pequena. Então faz com que, se tomado em horários diferentes, você pode ter um escape e acaba tendo uma ovulação. Então, para você ter a eficácia da pílula, completa da pílula, você deve sempre tomar no mesmo horário. Hoje existem vários aplicativos que você pode colocar no seu telefone celular e esses aplicativos vão mostrar para você a hora que você tem que tomar. Te ajudam a lembrar. Te ajuda a lembrar. Para melhorar a eficácia da pílula, para ela chegar a ter uma eficácia parecida com esses outros métodos hormonais aqui que a gente está vendo, que são, por exemplo, mais eficazes. O implante, por exemplo, o implante não depende da sua disciplina. Então você coloca debaixo da pele, essa quantidade de hormônio é liberada continuamente durante os 3 anos e faz com que você então não ovule. Todos os efeitos hormonais são efeitos para evitar a ovulação, para você bloquear a sua hipófise. A hipófise é aquela célulazinha aqui, aquela glândulazinha que está no centro do cérebro, para não deixar com que você tenha ovulação. Sabe aquela montanha-russa que nós mostramos no começo do programa? Então, você evita de ter aquela montanha-russa, porque é aquilo que faz você engravidar. Vale para o DIU hormonal isso também, né? Tá, sem dúvida. Também não tem disciplina, por isso que tem 3 joinhas. 3 joinhas no implante, 3 joinhas no DIU hormonal. A pílula só tem um joinha porque depende da disciplina. Agora, doutora Flávia, a gente está mostrando o anel vaginal aqui e a injeção e o adesivo com 2 joinhas só. Por quê? Porque eles também podem ter algum tipo de esquecimento na data de ser trocado, de começar a injeção na data certinha do ciclo menstrual. Então, esse tipo de situação, onde depende de alguma maneira do comportamento da usuária, ainda que numa pequena parcela, diminui o número de joinhas que demos para eles. Mas, de qualquer maneira, são absolutamente eficazes. Uma vez que a usuária tomar absolutamente de maneira correta, ela vai ter um benefício anticonceptivo muito eficaz. Obrigada. Olha, a gente tinha tanta coisa para falar aqui que hoje não deu tempo da gente mostrar a reportagem da Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que conseguiu reduzir o número de cesarianas em até 40%, mas a gente vai mostrar ainda aqui no Bem-Estar. Se você ficou com alguma dúvida e quer rever, tá tudo no Globoplay. Obrigada, doutores, foi um prazer. Obrigada pela sua companhia. Vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro e a gente volta a se encontrar amanhã.